2. Duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias. A mercadoria apareceu-nos inicialmente como algo dúplice, valor de uso e valor de troca. Depois mostrou-se que também o trabalho, à medida que é expresso no valor, já não possui as mesmas características que lhe advêm como produtor de valores de uso. Essa natureza dupla da mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Nota 12. Como esse ponto é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da economia política, ele deve ser examinado mais de perto. Tomemos duas mercadorias, digamos um casaco e 10 varas de linho, que a primeira tem o dobro do valor da última, de modo que se 10 varas de linho igual W, o casaco igual 2W. O casaco é um valor de uso que satisfaz uma necessidade específica. Para produzi-lo, precisa-se de determinada espécie de atividade produtiva. Ela é determinada por seu fim, modo de operar, objeto, meios e resultado. O trabalho cuja utilidade representa-se assim no valor de uso de seu produto ou no fato de que seu produto é um valor de uso, chamamos, em resumo, trabalho útil. Sob esse ponto de vista, é considerado sempre em relação a seu efeito útil. Como casaco e linho são valores de uso qualitativamente diferentes, assim os trabalhos aos quais devem sua existência são também qualitativamente diferentes. O trabalho de alfaiataria e o de tecelagem. Se aquelas coisas não fossem valores de uso qualitativamente diferentes e, por isso, produtos de trabalhos úteis qualitativamente diferentes, elas não poderiam, de nenhum modo, confrontar-se como mercadorias. Casaco não se troca por casaco, o mesmo valor de uso pelo mesmo valor de uso. Na totalidade dos vários tipos de valores de uso ou corpos de mercadorias, aparece uma totalidade igualmente diversificada, de acordo com gênero, espécie, família, subespécie, variedade, diferentes trabalhos úteis. Uma divisão social do trabalho. Ela é condição de existência para a produção de mercadorias, embora, inversamente, a produção de mercadorias não seja a condição de existência para a divisão social do trabalho. Na antiga comunidade hindu, o trabalho é socialmente dividido sem que os produtos se tornem mercadorias. Ou, um exemplo mais próximo, em cada fábrica o trabalho é sistematicamente dividido, mas essa divisão não se realiza mediante a troca, pelos trabalhadores, de seus produtos individuais. Apenas produtos de trabalhos privados, autônomos e independentes entre si confrontam-se como mercadorias. Viu-se, portanto, o valor de uso de cada mercadoria encerra determinada atividade produtiva adequada a um fim ou trabalho útil. Valores de uso não podem defrontar-se como mercadoria, caso eles não contenham trabalhos úteis qualitativamente diferentes. Numa sociedade cujos produtos assumem genericamente a forma de mercadorias, isto é, numa sociedade de produtores de mercadorias, desenvolve-se essa diferença qualitativa dos trabalhos úteis, executados independentemente uns dos outros, como negócios privados de produtores autônomos num sistema complexo, numa divisão social do trabalho. Para o casaco, tanto faz ser usado pelo alfaiate ou pelo freguês do alfaiate. Em ambos os casos, ele funciona como valor de uso. Tampouco a relação entre o casaco e o trabalho que o produz muda em si e para si, pelo fato de a alfaiataria tornar-se uma profissão específica, um elo autônomo da divisão social do trabalho. Onde a necessidade de vestir o obrigou, o homem costurou durante milênios, antes de um homem tornar-se um alfaiate. Mas a existência do casaco, do linho, de cada elemento da riqueza material, não existente na natureza, sempre teve de ser mediada por uma atividade especial produtiva, adequada a seu fim, que assimila elementos específicos da natureza a necessidades humanas específicas. Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma condição de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade
eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza, e, portanto, da vida humana. Os valores de uso, casaco, linho, etc., enfim, os corpos das mercadorias, são ligações de dois elementos, matéria fornecida pela natureza e trabalho. Subtraindo-se a soma total de todos os trabalhos úteis contidos no casaco, linho, etc., resta sempre um substrato material que existe sem ação adicional do homem, fornecido pela natureza. Ao produzir, o homem só pode proceder como a própria natureza, isto é, apenas mudando as formas das matérias. Nota 13. Mais ainda, nesse trabalho de formação, ele é constantemente amparado por forças naturais. Portanto, o trabalho não é a única fonte dos valores de uso que produz da riqueza material. Dela, o trabalho é o pai, como diz William Petit, e a terra, a mãe. Nota 3, asterisco. Passemos agora da mercadoria enquanto objeto de uso para valor mercadoria. Segundo o nosso suposto, o casaco tem o dobro do valor do linho. Isto é, porém, só uma diferença quantitativa que por agora não nos interessa ainda. Recordemos por isso que, se um casaco vale 2 vezes mais que 10 varas de linho, 20 varas de linho têm a mesma grandeza de valor de um casaco. Enquanto valores, casaco e linho são coisas de igual substância, expressões objetivas do mesmo tipo de trabalho. Mas a alfaiataria e a tecelagem são trabalhos qualitativamente diferentes. Existem, entretanto, circunstâncias sociais em que a mesma pessoa alternadamente costura e tece. Esses dois modos diferentes de trabalho são, por isso, apenas modificações do trabalho do mesmo indivíduo, e ainda não funções fixas, específicas de indivíduos diferentes. Assim como o casaco feito, hoje por nosso alfaiate, e as calças que ele faz amanhã somente, pressupõem variações do mesmo trabalho individual. A evidência ensina ainda que em nossa sociedade capitalista, conforme a mutável orientação da procura de trabalho, dada a proporção do trabalho humano, deverá ser alternadamente oferecida, ora sob a forma de alfaiataria, ora sob a forma de tecelagem. Essa variação da forma do trabalho pode não transcorrer sem atritos, mas ela tende a ocorrer. Abstraindo-se da determinação da atividade produtiva e, portanto, do caráter útil do trabalho, resta apenas que ele é um dispêndio de força humana de trabalho. A alfaiataria e tecelagem, apesar de serem atividades produtivas qualitativamente diferentes, são ambas dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos, etc., humanos. E, nesse sentido, são ambas trabalho humano. São apenas duas formas diferentes de despender força humana de trabalho. Contudo, para poder ser despendido dessa ou daquela forma, precisa a força humana de trabalho estar mais ou menos desenvolvida. Mas o valor da mercadoria representa simplesmente trabalho humano, dispêndio de trabalho humano sobretudo. Assim como na sociedade burguesa um general ou banqueiro desempenha um grande papel enquanto o homem simples, ao contrário, desempenha um papel ordinário. Nota 14. Assim é também aqui com o trabalho humano. Ele é dispêndio de força de trabalho simples que, em média, toda pessoa comum, sem desenvolvimento especial, possui em seu organismo físico. Embora o próprio trabalho médio simples mude seu caráter em diferentes países ou épocas culturais, ele é, porém, dado em uma sociedade particular. Trabalho mais complexo vale apenas como trabalho simples potenciado, ou, antes, multiplicado, de maneira que um pequeno quantum de trabalho complexo é igual a um grande quantum de trabalho simples. Que essa redução ocorre constantemente mostra a experiência. Uma mercadoria pode ser o produto do trabalho mais complexo. Seu valor é equipar ao produto do trabalho simples, e por isso ele mesmo representa determinado quantum de trabalho simples. Nota 15. As diferentes proporções nas quais as diferentes espécies de trabalho são reduzidas a trabalho simples, como unidade de medida, são fixadas por meio de um processo social por trás das costas dos produtores
e lhes parecem, portanto, ser dadas pela tradição. Para efeitos de simplificação, valerá a seguir cada espécie de força de trabalho, diretamente, como força de trabalho simples, com o que apenas se poupa o esforço de redução. Assim como nos valores casaco e linho é abstraída a diferença de seus valores de uso, também nos trabalhos que se representam nesses valores abstrai-se a diferença de suas formas úteis, a alfaiataria e a tecelagem. Assim como os valores de uso casaco e linho resultam de ligações de atividades produtivas internacionais com tecido e fio, os valores casaco e linho são, ao contrário, simples gelatinas homogêneas de trabalho. Assim, os trabalhos contidos nestes valores não valem devido à relação produtiva que mantém com o tecido e fio, mas apenas como dispêndio de força de trabalho do homem. Alfaiataria e tecelagem são elementos formadores dos valores de uso casaco e linho, graças às suas diferentes qualidades. Elas somente serão substâncias do valor do casaco e do valor do linho na medida em que se abstrai sua qualidade específica, e ambas possuem a mesma qualidade, a qualidade do trabalho humano. Casaco e linho não são apenas valores ao todo, mas valores de determinada grandeza, e, segundo nossa suposição, o casaco tem o dobro do valor de 10 varas de linho. De onde vem essa diferença de suas grandezas de valor? De que o linho só contém metade do trabalho que o casaco, pois para a produção do último, a força de trabalho precisa ser despendida durante o dobro do tempo que para a produção do primeiro. Se, portanto, em relação ao valor de uso, o trabalho contido na mercadoria vale apenas qualitativamente, em relação à grandeza do valor, ele vale só quantitativamente, depois de já reduzido a trabalho humano, sem outra qualidade. Lá, trata-se do como e do que do trabalho, aqui, do seu quanto e da sua duração temporal. Como a grandeza do valor de uma mercadoria representa apenas o quantum de trabalho nela contido, mercadorias devem, em determinadas proporções, ser sempre valores da mesma grandeza. Permanecendo inalterada a força produtiva, digamos, de todos os trabalhos úteis necessários à produção de um casaco, a grandeza de valor do casaco sobe com a sua própria quantidade. Se um casaco representa X dias de trabalho, 2 casacos representam 2x e assim por diante. Suponha, porém, que o trabalho necessário para a produção de um casaco suba para o dobro ou caia para a metade. No primeiro caso, um casaco possui tanto valor quanto antes 2 casacos. No segundo caso, 2 casacos apenas tanto valor quanto anteriormente 1, apesar de que, em ambos os casos, um casaco, tanto depois como antes, presta os mesmos serviços, e da mesma forma o trabalho útil nele contido permanece, tanto antes como depois, com a mesma qualidade. Mudou, porém, o quantum de trabalho despendido em sua produção. Um quanto maior de valor de uso representa em si e para si maior riqueza material. 2 casacos mais que 1. Com 2 casacos podem se vestir 2 pessoas. Com um casaco, somente uma pessoa, etc. Entretanto, a crescente massa de riqueza material pode corresponder a um decréscimo simultâneo da grandeza de valor. Esse movimento contraditório origina-se do duplo caráter do trabalho. Força produtiva é sempre, naturalmente, força produtiva de trabalho útil concreto e determina, de fato, apenas o grau de eficácia de uma atividade produtiva adequada a um fim, num espaço de tempo dado. O trabalho útil torna-se, portanto, uma fonte mais rica ou mais pobre de produtos, em proporção direta ao aumento ou à queda de sua força produtiva. Ao contrário, uma mudança da força produtiva não afeta em si e para si, de modo algum, o trabalho representado no valor. Como a força produtiva pertence à forma concreta útil do trabalho, já não pode esta, naturalmente, afetar o trabalho, tão logo faça-se abstração de sua forma concreta útil. O mesmo trabalho proporciona, portanto, nos mesmos espaços de tempo, sempre a mesma grandeza de valor, qualquer que seja a mudança da força produtiva, mas ele fornece, no mesmo espaço de tempo, quantidades diferentes de valores de uso, mais quando a força produtiva sobe e menos quando ela cai.
A mesma variação da força produtiva, a qual aumenta a fecundidade do trabalho e, portanto, a massa de valores de uso por ela fornecida, diminui, assim, a grandeza de valor dessa massa global aumentada, quando ela encurta a soma do tempo de trabalho necessário à sua produção e vice-versa. Todo o trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem num sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato, gera o valor da mercadoria. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma especificamente adequada a um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso. Nota 16.